Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, chega mais aqui com a gente. E aí, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 6 de maio de 2025. E aqui entramos na sintonia por um mundo mais justo e solidário. Uma sociedade que defende direitos, preserva a natureza e espalha saúde. Na edição de hoje vamos destacar, por exemplo, um importante evento desta semana na cidade de São Paulo. É a 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Além dessa pauta, temos muitas outras como natureza, mudanças climáticas e até cinema. Eu sou o Daniel Lamir e trago na voz a presença de toda a equipe do Brasil de Fato em mais uma edição do nosso programa. É sempre um prazer e uma alegria imensa preparar o nosso Bem Viver para você. E para começo de conversa, vamos destacar o que é manchete nesta terça-feira. A Amazonas tem 13 municípios em estado de emergência pela cheia dos rios. Um ano da enchente no Rio Grande do Sul. População de Canoas convive com medo de nova tragédia. Vamos entender como a reforma agrária está no centro da crise entre África do Sul e Estados Unidos. Vem aí a Feira Nacional da Reforma Agrária. Vamos saber o que esperar do evento que começa essa quinta em São Paulo. Sindicato mantém cinema de calçada com programação nacional em Porto Alegre. Será que tem mais? Tem sim, viu? E você confere tudinho agora no Bem Viver completão que tá só começando. Programa Bem Viver. No estado do Amazonas, 13 municípios estão em estado de emergência pela cheia dos rios. Outras 31 localidades, incluindo Manaus, estão em estado de alerta. Vamos saber com Martina Medina. O estado do Amazonas tem 13 municípios em estado de emergência devido às cheias dos rios. As informações são do boletim divulgado no último domingo pelo governo do estado. Estão em emergência Atalaia do Norte, Apuí, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Eirunipé, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Itamarati, Manicoré, Novo Aripuanã e Tonantins. Outros 31 municípios estão em estado de alerta. O governo amazonense estima que 144 mil pessoas tenham sido afetadas pela elevação rápida dos rios. Em Boca do Acre, no sul do estado, cerca de 2.000 famílias receberam cestas básicas e água potável na última semana. Moradores de Manicoré, Apuí e Humaitá também receberam ajuda humanitária nos últimos dias. As cheias são consequências do período chuvoso, que pode ir até o meio do ano. Todos os municípios do estado estão em risco de sofrer com as consequências do aumento do nível de água nos rios, incluindo a capital, Manaus, atualmente em estado de alerta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Martina Medina. Bom, a cada dia o recado da natureza fica mais nítido, né? No ritmo que as coisas estão acontecendo, precisamos urgentemente de medidas radicais. E isso inclui o nosso modo de vida capitalista e seu consumismo desenfreado. Aliás, fica a pergunta, né? Será que a humanidade sobreviveria a essa repetição de fenômenos extremos? Há um ano, a região metropolitana de Porto Alegre foi fortemente impactada pela enchente histórica de 2024. As imagens do período foram muito fortes, né? De muitas perdas e de muita tristeza. Mas elas também não deixam dúvidas da necessidade de ações efetivas diante dos impactos que ficaram. Além disso, um ano depois, a população não vê avanço em obras que evitem uma possível nova tragédia. No município de Canoas, moradores e moradoras estão mobilizados. Eles e elas cobram agilidade na reforma dos diques que romperam e a limpeza constante dos esgotos. Isso para evitar os constantes alagamentos. Outra questão crucial é a busca por uma solução para o problema das moradias. Saiba mais na reportagem de Marcelo Ferreira.
Canoas foi uma das cidades mais atingidas pela enchente histórica de 2024 no Rio Grande do Sul. Mais de 180 mil moradores, de uma população de 347 mil habitantes, tiveram que deixar suas casas. Um ano depois, muitos atingidos convivem com o medo de novas chuvas, enquanto aguardam o avanço das obras nos diques e casas de bombas. A situação mobilizou moradores e associações comunitárias, além de cozinhas solidárias do MST e do Levante Popular da Juventude, que atuam desde a enchente. Uma série de protestos está cobrando ações concretas do poder público. Uma manifestação foi realizada em frente à Casa de Bomba 6, no bairro Matias Velho, onde o dique rompeu durante a enchente. Carmen Correia dos Reis, que preside a Associação de Moradores Getúlio Vargas, resume a indignação da população. Moro há 40 anos aqui no bairro, perdemos tudo, estivemos submersos por 30 dias, foi um sofrimento terrível. Foi o primeiro ato da enchente reivindicando os direitos, que é os diques, a saúde, os esgotos, enfim, tudo aquilo que nós perdemos aí, o aluguel social, que tem muita gente saindo, dos aluguel social aí, não sabe nem para onde que vão, não tem resposta de nada. A moradora Marisa Rodrigues, secretária-geral da Associação de Mulheres do Multiplicar, reforça a preocupação com a falta de informações. No fatídico dia 3, minha casa também foi tomada até o telhado pela enchente. É um momento assim, que a gente tem de recomeço, de muita garra, mas também hoje a gente vem aqui trazer as nossas angústias. Nós queremos transparência, a gente quer que nos diga o que está acontecendo, o porquê que eles não dão informações concretas e o porquê que essa obra não sai. O movimento dos atingidos por barragens, o MAB, está atuando ao lado dos moradores dos bairros atingidos de Canoas. No dia 24 de abril, representantes do movimento tentaram dialogar com o prefeito Ayrton Souza, do PL, mas foram recebidos pelo secretário de Relações Institucionais, Rossano Gonçalves. Entre as reivindicações estão o desentupimento dos esgotos, rapidez na reforma e ampliação do sistema de proteção, e a criação de um programa de reforma das moradias. Sara da Rosa vive com os filhos e os pais idosos no bairro Harmonia. Depois da enchente, Sara conheceu o MAB e entrou para o movimento. Ela esteve na reunião e conta que a população está desesperada com a demora nas obras do dique. A alegação que ele deu é que não tem caminhão, só tem um ou dois, parece, trabalhando lá, e que eles têm que arrumar as bombas, que ainda tem bomba que tem que ser consertada. Aí tu me diz, se as bombas têm que ser consertadas, imagina quando que o dique vai ficar pronto. Eu não sei se eu aguento passar por tudo de novo. Porque não era ele que estava aqui quando eu voltei para casa. E vi minha casa toda destruída. E vi tudo o que eu trabalhei anos. Sara também conta que alagamentos se tornaram frequentes em dias de chuva. Eu tenho 2 meninos, e eles estudam. Se é um momento que eles têm que ir para aula, eu não consigo levar eles para a escola. Acabo tendo que ligar para a escola e avisar, olha, manda até foto, não tem como eu tirar eles de casa porque o pátio está alagado. Algumas ruas alagam, inclusive o esgoto tranca e volta para dentro da casa da pessoa. Isso não era para acontecer. Isso já era para eles ter finalizado. Passou-se 1 ano. Para Sara, os moradores atingidos estão abandonados. Ela conta que nem sequer recebeu a visita de técnicos para avaliar os danos de sua casa. Por outro lado, mesmo quem recebeu o laudo apontando risco não quer abandonar o lugar onde vive. Junto com o MAB, os moradores lutam por um programa de reforma das moradias. Até porque os gastos seriam bem inferiores, do que eles construir uma casa para nós. Seriam bem inferiores, porque é a conserto de uma coisa, conserto de um telhado, outras casas ficaram mais danificadas, mas não é construir outra casa. E automaticamente, aqui, o pessoal mora aqui há 40 anos. Por que eles têm que sair da casa deles? Não é só uma questão de casa, mas é uma questão assim, tu tem ali uma história. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
A Prefeitura de Canoas informa que segue realizando obras emergenciais nos pontos onde os diques de proteção romperam, utilizando recursos próprios. Já para a recuperação completa do sistema de elevação da cota, a Prefeitura aguarda repasses do governo federal que só devem ser liberados após o envio dos projetos pelo governo estadual. As redes de esgoto estão passando por hidrojateamento para desobstrução e, segundo a Secretaria de Habitação, mais de 5.000 casas já foram consideradas inabitáveis. Estão pendentes ainda 1.200 vistorias. Atualmente, 216 pessoas seguem desabrigadas em abrigo provisório, que será desativado no fim deste mês de maio. Parte delas será realocada em casas temporárias. O programa Aluguel Social já atende mais de 1.200 pessoas. A Prefeitura também informou a entrega de 112 moradias por compra assistida, a construção de 400 casas definitivas e a autorização de mais de 3.000 unidades pelo Ministério das Cidades. Outras 3.000 moradias estão em negociação com o governo federal. A reportagem solicitou resposta sobre as cobranças feitas por moradores e moradoras, mas não obteve retorno. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Sempre é bom um recadinho que venha do coração, né? Então presta atenção, porque eu tenho aqui comigo um bilhete sonoro que vem cheio de carinho. E ele é de toda a equipe do Brasil de Fato para você que tá com a gente nessa caminhada. Não esquece da gente não, viu? É que precisamos da sua força para continuar fazendo o nosso jornalismo sério e de confiança. Tudo com aquele olhar popular que você já conhece, confia e valoriza. Nosso compromisso é com a verdade, com os povos, com o mundo, então com você. E olha só, de um jeito simples, você pode nos ajudar e fazer toda a diferença. É só entrar no nosso Apoia-se, a plataforma onde dá para contribuir com o valor que couber no seu bolso. Chega mais nessa parceria para combater a desinformação e construir um futuro mais justo para todo mundo. Topa? Então vem com a gente, é só acessar apoia.se/Brasil de Fato. E ó, o link também está na descrição desse episódio aí na sua plataforma de podcast favorita. Tamo contando contigo, tá? Bom, deixa eu te perguntar, você já sabia que a conta de energia desse mês de maio está mais cara? É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou a conhecida e indesejada bandeira amarela. E o motivo? A chegada do período seco e a diminuição das chuvas. Mas será que vale a gente ampliar esse debate para os impactos das mudanças climáticas também? Para começar, lembramos que a medida é uma forma de estimular ainda mais a economia no consumo de energia. Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, acompanha o assunto e explicou a decisão da agência. Ele destacou o cenário em nosso perfil de utilização de hidrelétricas no país. Esse processo tem a ver fundamentalmente com a quantidade de água disponível nos reservatórios, que são a bateria do sistema e da geração elétrica a partir da fonte hídrica, e que permite, a partir disso, se prever qual é a disponibilidade de energia real que a gente vai ter para ligar a televisão, carregar o celular. E sempre que você tem menos disponibilidade de chuva, que chove menos, você tem menos energia a ser ofertada e, portanto, a subida do preço, na prática, é uma forma de fazer uma racionalização, ou se a gente quiser uma palavra mais dura, um racionamento, ou seja, para induzir que cada um de nós consumamos menos energia, porque a conta de luz vai ficar mais cara no final do mês. Bom, é aquela história, né? Economizar nesse sentido é sempre importante, mas apertando o bolso, o alerta é ainda maior. Mas Sérgio Leitão puxou também um alerta necessário para a gente que vai bem além de um ou outro mês com fatura mais cara. É a questão da sustentabilidade, e isso impactando nessa geração de nossa energia. Ele destacou que crises como essa tendem a se repetir e com mais frequência. Isso por conta do desmatamento e da falta de uma política séria de transição energética. O problema é a gente estar depredando exatamente aquilo que permite a disponibilidade de chuva do país continuar
sendo alta. Por que a gente está depredando? Porque a gente está desmatando, né? E todos os cenários sobre o uso de energia no Brasil estão começando a ter que lidar com o fato de que vai chover menos, os reservatórios das hidrelétricas ficarão menos cheios e essas crises e esses acionamentos se tornarão, infelizmente, muito mais frequentes. Sérgio Leitão também apontou as medidas que o país deveria tomar para avançar no setor elétrico, isso de forma sustentável. A primeira visão é de que a gente precisa preservar, né, as florestas, cuidar dos nossos mananciais, para que a gente tenha a garantia da oferta de energia a partir dos nossos reservatórios das hidrelétricas. A segunda visão é que a gente precisa estimular enormemente a expansão de energias renováveis como eólica, solar e biomassa, sem causar os problemas que hoje essas fontes começam a causar no Nordeste, desmatando e não respeitando o direito das comunidades que vivem em áreas onde elas são instaladas. Terceiro, a gente precisa entender que o Brasil, no caso da energia que movimenta toda a sua frota de transporte, ela não é suficiente com o uso das fontes existentes aqui. A gente só é 46% produtor do petróleo que a gente utiliza. Isso traz um desafio enorme do ponto de vista da chamada transição energética, ou seja, o momento em que o mundo definitivamente deixará de usar o chamado combustível fóssil, que é o responsável, em grande parte, pelo problema da mudança climática, ao gerar muita emissão dos gases de efeito estufa. Entrevistado por Kaique Santos no Conexão BDF, Leitão disse que o país tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, isso com hidrelétricas, energia solar e eólica. Mas, de acordo com ele, essa vantagem está em risco. Sérgio Leitão defendeu uma política de transição mais efetiva e transparente no país. A gente está fazendo a transição, a gente está separando os recursos necessários para, ao mesmo tempo em que a gente sabe que a gente vai precisar continuar usando petróleo, mas que isso se fará por um tempo pré-determinado, onde você saiba, eu saiba, quem está nos escutando saiba, e a gente tem a certeza de que o país está fazendo aquilo que é necessário. Ele está usando pelo tempo que é preciso, mas fazendo os investimentos para tornar esse tempo o menor possível. Se a gente não faz isso e a gente não está fazendo isso, infelizmente, a gente fala de transição energética da boca para fora, mas não pratica ela de verdade. Bom, é isso, gente. A conta de luz aumenta e isso é ruim demais para a gente, né? Sem dúvidas. E além disso, temos que acompanhar os vários contextos estruturais que estão em jogo no país e do mundo. Quer ouvir, ou melhor, assistir essa entrevista completa? Basta procurar no site brasildefato.com.br. É que as conversas do programa Conexão BDF vão ao ar na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo, mas além do dial, também ficam no YouTube do Brasil de Fato. Então entra lá na nossa página e confere a matéria dessa entrevista com o link do YouTube. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil, e temos como principal bandeira de luta a produção de alimentos saudáveis em respeito à natureza, para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPABrasil, e também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Eita, chegou aquele momento para a gente encher o peito de orgulho e aquecer o coração.
é que vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares espalhados e espalhadas por nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do país. É muita conexão, minha gente. Rádios que estão com a gente nessa luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa frequência boa, vai aqui o nosso abraço cheio de carinho para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais por estar com a gente. E nesse embalo a gente tem que dizer que o que está bom pode ficar ainda melhor. É que se você faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a porta está aberta, tá? É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Pronto, tá tudo certo. E mais um recadinho importante aqui. Se alguém perder o programa na rádio, não tem problema não, fica na boa. É que o nosso Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só buscar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou ir direto no site do Brasil de Fato. Escute como e quando quiser, tudo no seu jeito, no seu tempo. Porque informação boa tem que ser assim, né? A gente espalha como quem planta semente e colhe consciência por um mundo melhor. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E o papo agora é sobre reforma agrária. Vamos destacar a situação na África do Sul. É que lá no país cresce a pressão por uma distribuição justa das terras. O tema ganhou destaque nas eleições de 2024. No início do ano, o atual governo sancionou uma lei que permite a expropriação de terras sem compensação. A medida provocou reações da extrema-direita em vários países, especialmente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entenda na reportagem de Pedro Estropaçolas. A reforma agrária é um dos pilares da pior crise nas relações entre os Estados Unidos e a África do Sul em décadas. O centro do impasse é um projeto de lei sancionado por Pretória no início do ano que facilita a expropriação de terras privadas com base no interesse público. O presidente Cyril Ramaphosa apresenta a medida como uma reparação histórica. Mais de 30 anos após o fim do apartheid, nada mudou em relação à estrutura fundiária da África do Sul. Os brancos, que representam pouco mais de 7% dos cerca de 63 milhões de habitantes do país, possuem aproximadamente 70% das terras privadas. O dado foi apresentado em um relatório de 2017 do Departamento de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária. Fundador do Centro Africano para a Transformação Econômica, o sul-africano Duma Kubuli afirma que o Congresso Nacional Africano falhou. O partido do ex-presidente Nelson Mandela governa o país desde a redemocratização em 1994 e esteve à frente do processo de libertação nacional contra o apartheid. O governo do CNA disse: "Nós vamos fazer uma reforma agrária, vamos devolver a terra a vocês." E toda essa situação foi um fracasso. O aceno à reforma agrária por parte de Ramaphosa é visto por analistas como uma forma de contornar a perda de popularidade do partido. No ano passado, o CNA teve os piores resultados de uma eleição desde a democratização, perdendo a maioria absoluta do parlamento e obtendo cerca de 40% dos votos. Desde o fim do apartheid, os sucessivos governos do CNA tentaram implementar reformas para redistribuir terras dentro das políticas e leis de ação afirmativa, também chamadas de discriminação positiva. O processo, no entanto, tem progredido muito lentamente. Desta vez, a lei proposta pelo governo inclui a expropriação de terras sem compensação aos proprietários. O chefe do país define a política não como um instrumento de confisco, como alega Trump, mas um processo legal e obrigatório que garante o acesso público à terra de forma justa e constitucional.
A medida, no entanto, enfrentará a oposição da elite branca do país e desafios legais para ser implementada, como explica Duma Kubeli. My family's land was taken and a terra da minha família foi tomada e minha família recebeu uma indenização em dinheiro. Portanto, estou apenas dizendo que é algo que temos que investir recursos e que há alguns partidos na África do Sul que defendem a questão da desapropriação sem compensação, que deveríamos desapropriar a terra dos proprietários sem compensação e oferecer serviços de apoio para que as pessoas possam viver da terra, porque uma das razões é a estrutura do nosso setor agrícola. Acho que assim como no Brasil, há grandes empresas agrícolas concentradas e isso não cria oportunidades para os pequenos produtores agrícolas, pois eles têm economias de escala e, portanto, você não pode competir como um pequeno produtor. No início de fevereiro, Donald Trump suspendeu a ajuda financeira dos Estados Unidos à África do Sul, citando como um dos motivos a discordância com a política de redistribuição de terras da nação africana. Na época, Trump também anunciou que descendentes de colonos holandeses que foram para a África do Sul no século XVII, conhecidos por afrikaners, teriam o direito de serem admitidos como refugiados nos Estados Unidos. A posição de Trump ao lado dos brancos na África do Sul é atribuída em parte à influência de Elon Musk, nascido em Pretória em 1971. O magnata tem sido uma das vozes mais ativas nos ataques às políticas fundiárias do governo sul-africano, se referindo a elas como abertamente racistas. Musk e Trump também divulgam amplamente, sem provas, que está ocorrendo um genocídio da população branca. O economista queniano Peter Magati explica que a expansão da extrema-direita no continente africano segue caminhos diferentes dos observados nas Américas e na Europa. O movimento de extrema-direita que está ganhando destaque na Europa e nos Estados Unidos pode não ressoar com as massas na África, mas ele pode tirar proveito da natureza corrupta da maioria dos líderes africanos para realmente ganhar uma posição sobre os recursos na África. É assim que precisamos olhar para isso na África. Mandela Hadeb, professor da Escola de Comunicação da Universidade de Joanesburgo, destaca a atuação de movimentos populares e de organizações de esquerda no enfrentamento à concentração fundiária histórica na África do Sul. Temos movimentos sem terra. O Abalali Beis Mondolo é um deles. Temos formações de esquerda. O Partido Comunista Sul-Africano tem um projeto sobre terras. Acho que podemos fazer mais para lidar com a questão da terra. 3 décadas depois da democracia, ainda não tocamos na questão da terra. A terra ainda é propriedade da minoria na África do Sul. Precisamos de movimentos orgânicos do solo, de baixo para cima, para enfrentar essa questão. Podemos aprender muito com países como o Brasil. O MST nos dá um modelo do que poderia ser feito para lidar com a questão da terra. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas. Valeu, Pedro. E depois de saber dessa inspiração do MST na África do Sul e no mundo, que tal a gente voltar para cá para o Brasil? É que nessa semana a cidade de São Paulo vai sediar a 5ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Essa é uma das formas da população conhecer mais sobre a importância do movimento sem terra para a nossa sociedade. O tema entrou em pauta no nosso Conversa Bem Viver. Vamos ouvir agora. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E essa semana, a mais fina produção agroecológica do nosso país inteiro tem um encontro marcado na capital paulista. Isso porque São Paulo vai ser palco mais uma vez da Feira Nacional da Reforma Agrária, é a 5ª edição do evento, que começa agora quinta-feira, dia 8, se estende até domingo, dia 11, como sempre no Parque da Água Branca, zona central, início da zona oeste de São Paulo. A gente está falando de uma feira que vai reunir mais de 1.800 produtos variados de toda essa produção agroecológica do nosso país. Se esperam camponeses e camponesas de 23 estados do país, trazendo 500 toneladas de produtos de toda essa produção agroecológica dessa rapaziada Brasil afora, além da comida
que vai ser produzida na hora. As refeições se espera, por exemplo, em 2023, que foi a última edição, foram mais de 80 mil pratos servidos para a galera, isso com a gastronomia de diversos estados do país. E a gente nem comentou sobre a programação cultural, que mais uma vez vai fazer todo mundo se emocionar, cantar junto e chorar ao longo desses 4 dias. Tem cinema, feira literária, enfim, é coisa beça. Então, para aquecer as máquinas, para todo mundo chegar já no pique, quem conversa Bem Viver hoje é Débora Nunes, membro da Coordenação Nacional do MST, que assim, ó, tá fazendo magia para conseguir 20 minutinhos para falar com a gente. Afinal, nessa semana que acontece, gente, ninguém do MST consegue ficar parado. Por isso, Débora, obrigado demais por ter achado um tempinho para falar com a gente. Vai ser precioso ouvir as tuas palavras para atiçar todo mundo para mais uma Feira Nacional da Reforma Agrária. Bom dia, Lucas, e bom dia também a todos os ouvintes do Brasil de Fato, né? De fato, nós estamos aí na correria, né? Tem um grande mutirão, não só em São Paulo, no Parque da Água Branca, montando estrutura, preparando, né, todo aquele espaço para receber a 5ª edição da Feira da Reforma Agrária, mas também já tem gente em todos os estados a caminho, né? Já tem produção na estrada, já tem povo na estrada, para que a gente possa chegar a São Paulo e partilhar com a cidade, com o povo da cidade de São Paulo, o que há de melhor da reforma agrária, que é isso que você disse, o alimento saudável produzido nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária de todo o nosso país. Maravilha. Débora, vamos falar um pouquinho sobre o evento? Eu acho que bastante gente que está nos ouvindo deve ter vindo na edição anterior, ou se não veio, ficou sabendo, acompanhou e está se programando para vir, porque é um evento realmente muito exclusivo, não só porque acontece a cada 2 anos, inclusive antes de ter acontecido em 2023, passou um longo período sem acontecer, então é algo realmente precioso e importante, é uma maneira muito boa de conhecer o nosso país, o Brasil rural, o Brasil que produz, o Brasil da agricultura familiar. Então eu queria começar nossa entrevista te ouvindo um pouquinho quais são as expectativas do evento, tanto da parte interna do MST e quanto as pessoas também podem esperar. O evento, de certa forma, vai ser muito parecido com o de 2023 ou tem algumas inovações, algumas coisas diferentes que a gente pode esperar para essa edição, Débora? Lucas, claro, nós vamos a cada ano, nossa expectativa é sempre superar, né? Sempre superar a edição anterior. Então, nós, sem sombra de dúvida, a edição deste ano, na sua 5ª edição, ela já está superando em número de participantes, de feirantes, na quantidade e diversidade dos produtos, dos alimentos que vão ser disponibilizados para a sociedade paulista e paulistana, mas a gente tem também outras. Primeiro, assim, a feira está muito mais ampla, né? Então, nós estamos trazendo aí, além daquilo que já tiveram nas outras edições, nós estamos indo que essa edição, ela precisa, sobretudo, dialogar com a sociedade nos aspectos relacionados a 2 temas que são centrais para a sociedade, que é o tema das mudanças climáticas, né? Das mudanças climáticas que têm afetado o conjunto da sociedade e tem uma relação direta com o alimento, e o tema do alimento saudável, a importância e a necessidade da sociedade poder, né, acessar alimento saudável, e isso como um direito. Então, para isso, nós temos esse ano na nossa feira o que nós estamos chamando dos caminhos da agroecologia, né? Então, nós vamos ter uma parte grande da feira onde nós vamos trazer essa diversidade, né, do que nós temos construído em torno do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. Então, desde, né, de mudas, de sementes, dos diversos biomas do nosso país, plantas, mas também trazer aí, né, como amostragem, máquinas, né, que nós estamos entendendo que são necessárias para avançarmos na mecanização da produção agroecológica, o tema dos bioinsumos. Então, essa também é o que nós podemos dizer, uma novidade aí da nossa feira. E vamos ter, né, aquilo que nós temos construído no sentido de ampliando o espaço dos seminários, né, seminários trazendo diversas temáticas do alimento saudável, da relação e cooperação Brasil-China, né, nesse desafio que o MST tem construído aí, né, das frentes estratégicas da mecanização, dos bioinsumos. Nós teremos também diversos seminários, né, com temáticas ambientais, climáticas, mas também da produção de alimento saudável, da comercialização e das políticas públicas. Teremos lançamentos, eu acho que o grande auge também dessa feira é o lançamento de produtos da reforma agrária, de novos produtos. Então, nós temos aí uma expectativa de estar lançando entre 8 e 10 produtos que são novos, né, e queremos apresentar na nossa feira para toda a sociedade, além de tudo que
a sociedade já conhece, né, que é a feira, né, a feira com 24 estados presentes, a culinária da terra, então, como você bem disse, né, são os sabores, né, da comida da roça, então, a comida camponesa, teremos 24 cozinhas, numa diversidade muito grande, né, de alimentos, desde o pato no tucupi lá do Pará, né, mais o sururu de Alagoas, a buchada de Pernambuco, enfim. Então, e além dos seminários, do café, muito livro e muita cultura. Então, sem sombra de dúvida, tem muita coisa nova, então é importante as pessoas se organizarem, colocarem na agenda para poder estar lá na nossa Quinta-feira Nacional da Reforma Agrária, mas a gente tem, e muitas novidades, né, nesse aspecto aí do que eu já coloquei, do tema que envolve a questão climática, mas também muita atração cultural, desde o palco Terra, mas também ao palco Arena, que vai estar brilhantando todas as noites da nossa feira. Sim, sem dúvida alguma, é um evento que consegue conquistar as pessoas, seja pelo estômago, pelos ouvidos, pelos olhos, enfim, não tem como a pessoa sair ilesa de uma Feira Nacional da Reforma Agrária. Débora, um assunto em que eu queria colocar um pouquinho na nossa pauta é principalmente como tudo isso afeta os produtores e as produtoras, os agricultores e as agricultoras. Porque para o público, como tu estava descrevendo, é um prato cheio, né? Literalmente, porque tem ali uma diversidade de refeições, mas, enfim, nesse sentido também metafórico de que a pessoa consegue entrar dentro da luta pela reforma agrária, pelo direito à terra, pelo que isso significa de uma maneira muito ampla e complexa. Agora eu queria ouvir um pouquinho como que são para os agricultores e para as agricultoras essa oportunidade de vir para São Paulo, porque a gente sabe que não é fácil, tu tá falando de gente aí de Belém, a gente sabe que também vem gente de Roraima, vem gente de tantos estados, Maranhão, estados que são longes aqui de São Paulo, são horas de ônibus, viajando com toda a comida, com fogão, com botijão, enfim, a gente sabe que, olha, não é fácil fazer esse transporte de horas para chegar aqui em São Paulo. Para esses agricultores e agricultoras, compensa? É uma oportunidade importante também de se reunir, de compartilhar, ou acaba também sendo mais uma tarefa importante, claro, pela luta da reforma agrária, mas entendido como uma tarefa, um dever? Como que é essa percepção do campesinato brasileiro? Olha só, sem sombra de dúvida, a feira ela cumpre um papel importante no aspecto da comercialização, né? Estimamos que teremos mais de 500 toneladas, né, dessa diversidade de alimentos da reforma agrária sendo disponibilizado no Parque da Água Branca durante os dias da feira. E claro que isso tem um retorno econômico importante, né? É mais um canal da comercialização, então penso que isso é fato, né? E é dado. No entanto, para além, né, isso compensa, inclusive, também as pessoas saírem dos seus locais, né, dos seus estados, para poder disponibilizar esse alimento, já que é um evento que acontece a cada 2 anos, é um evento muito esperado, já está, né, já consta no calendário Sem Terra, então a expectativa é grande, né, assim, é muito mais difícil a gente ir dizendo assim, limitando, né, a participação, já que o parque tem uma estrutura que comporta uma certa quantidade de feirantes, tudo, mas isso, Lucas, está muito atrelado também ao aspecto político da ação. Né? A comercialização é um ponto alto, é um ponto forte da feira e cumpre esse papel, né, de forma muito, muito importante. No entanto, os assentados e assentadas, acampados e acampadas da reforma agrária têm a compreensão também do papel político que a feira cumpre. Né? Por quê? Nós acabamos de sair de uma jornada de lutas no mês de abril, onde temos reivindicado, né, a importância e a necessidade da realização da reforma agrária, da distribuição, da democratização da terra no nosso país, assentando aí, né, as mais de 120 mil famílias que estão acampadas, aguardando a terra, e a feira, ela cumpre também esse papel, porque é importante que a sociedade compreenda que esse Sem Terra, que faz a luta pela terra, que ocupa, que reivindica, que pressiona para que o Estado brasileiro, né, realize a reforma agrária, inclusive cumprindo, né, um preceito da Constituição, que é fazer com que a terra cumpra a função social, esse Sem Terra é o mesmo Sem Terra que está na feira. Ou seja, só é possível ter feiras
em todo o país, a Feira Nacional, mas as feiras também que acontecem em todo o país, porque existe um processo anterior de mobilização e de organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para que a terra seja organizada nesse país. Então, não tem como dissociar, né, a comercialização só a tarefa política, o papel político. Então, na verdade, é um misto de objetivos, é um misto de ações e de tarefas que a feira cumpre. E penso que os camponeses e as camponesas têm muita clareza disso, né? Sabe que quando estão indo a São Paulo para uma feira como essa, estão indo porque compreendem também a importância do papel do diálogo, né, que a feira estabelece, da relação com a sociedade, porque nós temos clareza que a reforma agrária ela acontece no campo, a partir da luta pela terra, mas que o papel da cidade é fundamental. A sociedade compreender que a luta pela terra, que a luta pela reforma agrária, né, que a democratização da terra no nosso país, ela resolve, sim, uma demanda e uma necessidade dos trabalhadores sem terra, mas ela também contribui para resolver problemas estruturais que o conjunto da sociedade vivencia, né? O inchaço das cidades, a questão do desemprego, a produção do alimento saudável, né? O enfrentamento e a denúncia ao uso intensivo de agrotóxico pelo agronegócio. Então, essas coisas todas, o próprio debate ambiental, né? Todo mundo é afetado. Né? Todo mundo é afetado pelas mudanças climáticas, pelas mudanças ambientais, pelo aquecimento global, pela escassez de água. Então, tudo isso é um conjunto de coisas e quem vem para a feira tem muita clareza, que vem para comercializar a sua produção, vem para disponibilizar para a sociedade paulista e paulistana os alimentos da reforma agrária, mas vem também para fazer esse diálogo, porque a feira possibilita um diálogo muito importante, muito interessante. Então, sem sombra de dúvida, quem vai para a feira, né, mas também fazer esse diálogo, reafirmando a importância da reforma agrária para o nosso país, para quem está no campo, mas também para quem está na cidade. Maravilha, Débora. A senhora estava falando desse diálogo entre os camponeses e a sociedade de forma geral. Agora eu quero colocar um terceiro elemento nessa roda de conversa aqui para ouvir como que a feira pode impactar, que no caso é o governo federal principalmente, né? A gente sabe que esses 2 primeiros anos, 2,5 já, mas vamos colocar os 2 primeiros, a primeira metade do governo Lula, olha, recebeu muitas críticas do MST de forma geral por não estar colocando a reforma agrária como uma pauta prioritária, ou nem colocando a reforma agrária como uma pauta dentro do governo. As coisas começaram a mudar justamente nesse ano, ali próximo do Carnaval, quando teve um ato muito importante no interior de Minas Gerais, com a presença do presidente Lula, entregando muitos assentamentos para a reforma agrária. Agora também tem a expectativa que o presidente Lula viaje para o interior do Paraná para também avançar nesse quesito. Enfim, essa viagem ainda não tem uma data exatamente confirmada por outras questões, mas deve acontecer. Bom, agora eu quero te ouvir então, Débora, frente a tudo isso, como que a feira pode dialogar, ou melhor, pressionar o governo federal? Também tem um pouco dessa expectativa, uma maneira de conseguir fazer com que exista um outro tipo de pressão para que avance a reforma agrária no país? Olha, primeiro dizer que muitas autoridades do governo Lula vão passar pela feira, né? E penso que essa passagem já coloca aí para o governo, né, a dimensão do que é a reforma agrária e o papel que a reforma agrária pode contribuir, mas, sobretudo, as necessidades, né, os próprios temas dos seminários, da conferência, o que está vindo, coloca isso para o governo, sem sombra de dúvida. Mas penso que, porque é isso, né, a reforma agrária, ela possibilita a produção de alimentos saudáveis, ela possibilita fixar, né, as famílias, povo no campo, então um campo com gente, cumprindo uma tarefa fundamental, que é a tarefa de produzir alimentos saudáveis, mas é também de preservar o meio ambiente, que é tão necessário para não apenas para as futuras gerações, mas também para a atual geração. Então, penso que a pressão, ela se dá por esse olhar, né, por essa compreensão do papel que a reforma agrária cumpre, né? Imagine, milhares de pessoas comercializando a sua produção, logo tem trabalho, produz renda para as famílias.
mas penso que a sociedade é quem tem que cumprir esse papel. Nós vamos continuar fazendo as lutas, fazendo os enfrentamentos necessários, né, porque entendemos que há uma correlação de forças desfavorável, o agronegócio continua hegemonizando, mas nós queremos trazer na feira, por isso que a feira não é só a comercialização, a feira traz diversas dimensões da vida no campo, da vida da reforma agrária, porque são essas dimensões que vão mostrando as grandes contradições que o modelo do agronegócio tem produzido no campo. Então, o agronegócio é um modelo que precisa de concentração de terra para sua existência, precisa, né, segue devastando a natureza, usando a natureza, né, de forma indiscriminada, transformando tudo em mercadoria, não gera trabalho, né, não distribui renda para o conjunto da sociedade, e são esses elementos que vão fortalecendo o nosso projeto, a nossa reforma agrária popular, que é um projeto que distribui a terra, então é terra na mão de muita gente, que gera trabalho, à medida, né, que as famílias são assentadas, que podem produzir, que podem comercializar a sua produção. É um projeto que não só preserva o meio ambiente, mas é um projeto que tem a clareza que sem a preservação do meio ambiente, sem o meio ambiente preservado, nós não conseguimos nos reproduzir enquanto camponeses e camponesas. E esse é o debate que nós queremos fazer com a sociedade, porque hoje, Lucas, pouco mais, né, ou pouco menos, pouco mais de 10% da sociedade brasileira está no campo, o restante está na cidade. Por isso que é essencial esse debate que eu trouxe anterior, que quem tem, inclusive, que contribuir na pressão para o governo para que realize a reforma agrária é o conjunto da sociedade, é aquela parcela da sociedade que está também no meio urbano. Porque a sociedade precisa definir qual o tipo de comida que ela quer comer. A sociedade precisa definir qual é o uso, sobretudo coletivo, que nós vamos dar aos bens comuns da natureza, que não podem ser privatizados, que não podem ser transformados em mercadoria e destruídos de forma indiscriminada, sem pensar a responsabilidade, né, com o conjunto da sociedade, com o povo, com o planeta. Então, penso que além da própria demonstração da feira, da capacidade que a reforma agrária tem tido, mesmo não tendo os vultosos recursos que o agronegócio recebe, mesmo não tendo sua pauta atendida como deveria ser, mas é esse movimento, é essa demonstração que eu penso que vai contribuir para que não apenas os camponeses e camponesas sem terra, não apenas o MST, né, no seu conjunto, pressione o governo, mas é o conjunto da sociedade que precisa dizer que esse país precisa realizar a reforma agrária. Nós temos 525 anos que os povos de luta, desde os povos originários, quilombolas, por todas as lutas que nós passamos, os sem terra, os camponeses, os agricultores familiares, resistem e reivindicam uma real reforma agrária para que a gente possa, sim, seguir, né, construindo um país, mas um país que seja de fato mais igual, um país mais justo e um país onde o povo possa viver bem, enfrentando, sobretudo, as suas grandes contradições, que é a contradição da fome e da destruição do meio ambiente. Essa é Débora Nunes, membro da coordenação do MST, ela que está nos ajudando, está convocando todo mundo a participar da Quinta-feira Nacional da Reforma Agrária, que acontece agora, a partir de quinta-feira, entre os dias 8 e 11 de maio, aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca. Débora, nosso tempo está se esgotando, mas eu acho que a gente super cumpriu a nossa tarefa aqui de falar da feira, de convocar as pessoas para participar. Então, só para fechar, eu queria te ouvir um pouquinho. A senhora é assentada da Reforma Agrária em Alagoas, né? Conta um pouquinho como que o Estado vai se fazer presente aqui durante a feira. Sou sim, sou assentada no assentamento chique do sindicato, no município de Atalaia. E estamos indo com 2 caminhões de produção, estamos indo com uma delegação de cerca de 50 companheiros e companheiras, entre feirantes, quem vai estar na culinária da terra, e nós estamos levando a diversidade, né? Então, estamos levando raízes, batata, macaxeira vácuo, inhame, muitas frutas, né? Além dos beneficiados também. Então, vamos ter também a venda de tapioca, de beiju, pé de moleque, né?
farinha d'água, enfim, uma diversidade de produtos, licor, genipapo. E na culinária da terra, Lucas, nós vamos ter aquilo que é a especialidade do nosso estado. Nós vamos ter o sururu, né, que é um patrimônio imaterial do nosso estado, vamos ter o filé de siri, vamos ter buchada, vamos ter a galinha de capoeira, né, para que quem for à feira possa saborear, né, do que há de melhor da nossa produção, da organização do Movimento Sem Terra na reforma agrária. E a gente espera lá todo mundo para poder receber esse abraço do MST, né, na sociedade de São Paulo, para que a gente possa seguir aí reafirmando a importância da reforma agrária para a gente seguir construindo uma sociedade mais justa e igualitária no nosso país. Então, aparece na feira de 8 a 11, das 8 às 21 horas, no Parque da Água Branca, a diversidade, o que há de melhor da reforma agrária sendo partilhado em São Paulo para todo mundo. Perfeito, então. Lembrando que tem muita coisa para confirmar até quinta-feira, até de fato a feira iniciar. É muito importante que todo mundo fique atenta ao próprio Instagram do MST ou o Instagram da feira. Procura ali Feira MST, que está sendo divulgado toda a participação dos camponeses e camponesas, de onde vem, o que trazem, além, é claro, da programação musical, que é sempre importante reforçar que é completamente gratuita. Então, quem quiser pode chegar, traz os amigos, traz a família, que todo mundo vai poder curtir toda essa diversidade cultural brasileira. Arnaldo Antunes, Marina Lima, Paulinho Mosca, FBC, enfim, tem muito nome, muita coisa para confirmar. Então, bora todo mundo ficar atento. Se quiser já deixar a barriga bem vazia para todo mundo se encher, porque olha, o que não vai faltar é oferta de alimento delicioso da reforma agrária para a gente se empanturrar, seja de comida, de alimento, de afeto e de cultura. Débora Nunes, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Obrigada, Lucas. Abraço e nos encontramos na feira. Até já já. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Valeu, Lucas. Lembrando que o Conversa Bem Viver também fica disponível para ouvir no Spotify e no brasildefato.com.br. E saiba que não é só no rádio, na TV, no site e nas redes sociais que dá para acompanhar o Brasil de Fato, tá? Já pensou em receber as principais notícias no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas, e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma, se aveste não, que tem em português também, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o nosso BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E o papo agora é sobre cinema e já lançamos uma pergunta aqui. Você sabia que em Porto Alegre existe uma sala especializada em filmes nacionais? Sim, e mais interessante ainda é que a iniciativa é de um sindicato. O Sindibancários é um projeto cultural com debates e uma programação que busca promover a reflexão. E mais uma vez a gente chama Marcelo Ferreira. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. No coração de Porto Alegre, um cinema de calçada e com programação 99% nacional é referência há 17 anos. Situado na sede do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região, o Cinebancários é muito mais do que um espaço de exibição. É um ponto de resistência da cultura e da reflexão social. A cozinheira Rita Ferreira é frequentadora assídua do cinema e celebra a existência do projeto.
É muito legal, né? Porque propicia que a gente assista filmes que têm uma temática sempre bem interessante, né? Com um valor bem acessível também, numa região central da cidade, né? Eu venho aqui praticamente todas as semanas, acho bem legal o projeto. O estudante de licenciatura teatral na URGS, Guilherme Furtado, elogia a programação diferenciada. Eu acho muito importante fazer assim, até para ter um reconhecimento nacional nas nossas produções e valorizar a cultura, a arte. Rita e Guilherme compareceram a uma sessão gratuita do premiado Ainda Estou Aqui, realizada dias após o longa brasileiro levar o Oscar de melhor filme internacional. Com sala lotada, o filme foi seguido por um debate com mulheres ligadas ao cinema e à luta contra a ditadura. Cine-debates do filme Ainda Estou Aqui. Os cine-debates são uma forma de reflexão que os cinebancários quer voltar a fazer neste momento de retomada. Após a enchente de 2024, que deixou os sindicatos sem água e sem luz por semanas, o cinema ficou fechado por mais de 2 meses. É muito importante as pessoas refletirem sobre o que elas estão vendo na tela, o porquê daquilo está ali, o que aquilo tem a ver com a vida dela, com o que está acontecendo no jornal, né? Sim, para isso aqui é o cinema, para nos fazer pensar também, sonhar. Bia foi idealizadora do projeto em 2008. Para ela, é inovadora a proposta do sindicato de manter uma sala de cinema a preços populares, com 3 sessões por dia e com exibição de filmes, em sua maioria nacionais. É um projeto permanente, um projeto que não é só voltado para classe bancária, né, para a categoria, é aberto a toda a comunidade. Enfim, foi um presente que os sindicatos bancários deu à cidade de Porto Alegre. Hoje a gente exibe filmes feitos no Brasil inteiro, de cima a baixo, de lado a lado, e são filmes contemporâneos, filmes atualíssimos. Se tu vem assistir os filmes do Cine Bancário, tu sabe o que o Brasil está fazendo hoje, né? Da garotada até os clássicos. A secretária-geral do Sindicato dos Bancários, Sabrina Muniz, conta que o objetivo da entidade é promover vida além do trabalho, com cultura e lazer. Nós temos aqui um cinema de resistência, né? Porque esse modelo de cinema de rua está desaparecendo. Tivemos nossas dificuldades, mas a gente sempre tenta trazer aqui filmes que são importantes para o debate. Ficamos muito felizes de conseguir trazer o Ainda Estou Aqui, né? Um filme brasileiro que conseguiu trazer, levar a nossa cultura e a nossa história para o mundo inteiro, né? E promover aqui o Cine Debate. Sabrina destaca as diversas iniciativas culturais do sindicato. Segundo ela, são mais canais para se aproximar da categoria e da sociedade. Além do cinema, a gente vai ter um teatro que vai ser inaugurado agora em 2025, o Teatro Bancários RS, que é na FETRAF, aqui no centro de Porto Alegre, ali na Jerônimo Coelho, quase com a Borges, né? Então, um espaço de cultura multicultural. Porque muitas vezes nós temos pautas importantes, como a manutenção do Banrisul Público, né? A Caixa, Banco do Brasil, ou mesmo as portas giratórias aqui em Porto Alegre, que a gente teve um forte ataque, a gente quase perdeu as portas giratórias das instituições bancárias em Porto Alegre, num projeto de lei que foi aprovado no apagar das luzes de 2022, e a gente conseguiu promover esse debate com a sociedade. Então, o sindicato cidadão estar inserido, né, na comunidade, isso também nos traz um retorno quando a gente precisa debater as nossas pautas. A dirigente sindical lembra da ameaça que a categoria dos bancários vive com o avanço das novas tecnologias e a terceirização. E reforça que a inserção cultural tem também o objetivo de promover formação crítica e política. A gente aqui, com a arte, a gente busca inclusive uma forma de poder contar a nossa versão da história. De poder trazer os debates que muitas vezes não são trazidos por outro tipo de entidades ou da mídia mesmo, né? Aqui a gente tem essa possibilidade porque é o nosso instrumento cultural. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Valeu, Marcelo, e que mais iniciativas como essa sejam multiplicadas mundo afora. Bom, e agora a gente anuncia que a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, viu, gente? Amanhã tem mais. Você pode ouvir o nosso programa de qualquer lugar através da internet no brasildefato.com.br. Mas na Grande São Paulo pode e deve ainda sintonizar diariamente no dial 98.9 FM da Rádio Brasil de Fato. Em rede, também entramos na frequência de outros lugares do país e em outros horários.
e temos muito orgulho dessa nossa parceria com emissoras que nos retransmitem por esse nosso Brasilzão. A lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima terça e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.